de um intercessor muito conhecido por nós, Moisés. Porque assim como no tempo de Moisés, nos tempos de hoje existe um espaço, uma lacuna, uma brecha entre o homem e Deus. E esse pequeno espaço que existe, talvez quase mínimo, ele cabe uma pessoa, que sou eu e você, que se coloca na brecha para interceder, não por mim. Intercessão não é você interceder por si próprio, não é você se colocar em um lugar para você pedir coisas para você. É para você aprender que o seu bem-estar ele vale a pena, ele é bom, mas você tem que colocar os outros acima de você. E eu digo o seguinte, posso estar errado, mas a Bíblia diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu disser assim, a pessoa mais importante na minha vida sou eu, se eu amo o Felipe como eu amo a mim mesmo, o Felipe é mais importante do que eu. Logo, se eu amo o próximo como mais do que a mim mesmo, como a mim mesmo, logo a Mariana está acima de mim. Logo todos que estão aqui estão acima de mim. Porque vocês estão ocupando o lugar que era para eu estar me preocupando comigo. Eu estou me preocupando com o próximo, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então, intercessão é você se colocar pelo outro. Por quê? Porque está escrito, ame o próximo como você deveria amar. Sabe o tênis que você pede para você? Pede para o próximo. Agora, você acha isso interessante, né? Sabe aquele emprego que você tanto pede? Não pede para você, pede para o próximo. Agora eu fico imaginando, o Felipe precisa de um emprego, eu preciso de um emprego. Aí eu oro para o Felipe receber o emprego dele, ele recebe. E o Felipe ora para mim e recebeu o meu, e eu recebo. Glória a Deus. Porque isso é intercessão. Se colocar pelo outro. Há uma responsabilidade muito grande também nisso, em se colocar pelo outro. Há uma responsabilidade muito grande. Moisés se colocou pelaquela nação. Então ele estava conversando com Deus. Chega um nível na Bíblia que ele está falando com Deus face a face, como um amigo. Mas aí está um negócio que eu acho incrível. Quando nós chegamos num grau de intimidade com Deus, nós não podemos vacilar, nós não podemos fracassar, nós não podemos fazer o que Deus, não fazer o que Deus manda. Porque se nós formos olhar para a palavra diz que Moisés um dia estava lá, e o povo veio como sempre, né? Murmurando, reclamando, né? Chegaram até ele e falaram: ei, não tem água, a gente vai morrer de sede. A gente saiu de lá para morrer de sede aqui no deserto. Preferia ficar lá no Egito, preferia continuar lá. E o que me chama a atenção aí é que até esse momento, tudo que Moisés fazia com a vara. Repita comigo: a vara.
Eu não sei o que eu estou falando, irmãos. Não estou entendendo nada. A gente escreve as coisas para nada, né? Mas tá bom. Moisés usava a vara. Abre o mar vermelho. Usa a vara. Sai a água da rocha. Usa a vara. Tudo que ele fazia, ele usava a vara. Então a vara era o quê? Um sinal de poder. Que Deus estava com Moisés. Quando ele pegava aquela vara, todo mundo, vixe, Moisés pegou a vara, vamos lá, vamos respeitar. Foi essa vara aí que abriu o mar vermelho. Foi essa vara que fez isso. Foi essa vara que fez aquilo. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a vara também serve para bater. E sabe o que aconteceu com Moisés ali? Ele falou, fala. Não usa a vara, fala. Era o momento de Deus mostrar que não estava com a vara. Era o momento de Deus mostrar que a autoridade não estava no cajado, não estava na vara, estava com Moisés. E a gente olha para aquele texto e fala, nossa, Moisés só deu um tapinha lá com a vara. Mas não é isso que ele fez. Ele não mostrou que Deus estava com ele. Ele não mostrou que Deus estava na vida dele, não era na vara. Não era o poder que havia ali que transformava em serpente, não. Tocava no mar e o mar virava sangue. O poder não estava na vara, estava com Moisés. Porque ele tinha intimidade. E chegou no momento certo de Deus falar, larga a vara, para, você não precisa disso mais. Você chegou num nível que a sua palavra tem poder. Você ia falar gentilmente com a pedra e a pedra ia começar a jorrar rios aí. Mas ele preferiu bater. E por causa disso custou uma coisa muito cara. Ele viu todo mundo entrar e ele ficar. Então, irmãos, nós estamos ali. A vara é um dos principais instrumentos usados pelo pastor para colocar a ovelha no caminho certo, que era o que Moisés estava fazendo. Vem aqui certinho. E ele encaminhou eles até a porta. E chegou lá e falou, está aqui. Às vezes você está sendo um pastor, você está guiando a sua família até a terra prometida. Você está guiando eles até um lugar. E aí Deus fala, agora larga a vara, porque vocês já estão na porta, é só entrar. É só falar, entre. E nós não podemos deixar com que a gente continue usando. E aí pensa que triste aquela cena. O cara que tinha intimidade com Deus, o cara que levou o povo até onde eles chegaram, levou o povo até onde eles conseguiram ir, por causa de Moisés. Eles só conseguiram porque Moisés ensinou, porque Moisés fez, porque Moisés. E aí chegou lá, ele ficou de fora, por causa de um vacilo. Um simples vacilo. Que é, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus. Nós vamos falar hoje, o tema da mensagem é os guiados pelo Espírito. Eu gostaria de começar abrindo em Romanos capítulo 8, verso 14, para nós entendermos um pouco. Romanos 8, 14. Desculpa, eu falei rápido, né? Perdão. 8, 14. NVT, por favor, tá na NVT? Pode colocar na NVT.
Fica legal a versão tudo igual. Diz assim a palavra de Deus na versão NVT, Romanos 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filho de Deus, ela é interessante, né? Porque você encontra ela várias vezes na Bíblia. E todos nós somos filhos de Deus. Se você sair ali na esquina tal, e você vai ali, vamos dar um exemplo, você vai em qualquer lugar, você entra num bar, tal, você entra num bar, pergunta, quem aqui é filho de Deus? Todo mundo vai falar, eu sou. E são mesmo, não está errado, eles estão certos. Porque quais são os critérios de ser filho de Deus? Na Bíblia diz assim, em João capítulo 1, verso 12. Se você tão somente crer e acreditar, você é filho de Deus. Isso é certo. Só que existem dois tipos de filho na Bíblia. Existe a palavra filho maduro e filho imaturo, que na Bíblia, traduzida para o português, ela não faz essa diferença, ela não fala claramente assim, esse daqui é o filho maduro, esse daqui é o filho imaturo, tal. Um filho que é novo, um filho que ainda não entende o que faz, e um filho que já tem a maturidade e conhece o caminho que deve andar, e um filho que já sabe onde deve pisar, onde não deve, o que deve fazer como filho de Deus. Então cabe a mim e a você pegar, ler a Bíblia, pesquisar, ou ter o discernimento, pedir a Deus o discernimento de qual é qual. Porque em João capítulo 1, verso 12, está falando do filho tecno, que é o filho imaturo. O filho que não tem maturidade. Um filho que conhece. Mas você já viu quando é criança? É interessante. Criança, o pai fala, não toca na tomada. A tomada vai te dar um choque. Não toca no fogo, vai te queimar. Mas ela entende? Ela não entende a consequência daquilo. Por quê? Porque ela é pequena. Então, às vezes, o pai fala, e ela fica ali. Ele tira perto do fogo, mas está lá de novo. Tira e vai de novo para perto do fogo. Só que aí o que acontece? Aí o pai se calma por um minuto. Ele quer testar, ele acha que não é verdade o que eu estou falando. Então ele se queima. Aí começa a chorar. Aí o pai pega, cuida da ferida e fala, filho, eu não te falei? Esse é o filho maturo. Ele ouve o pai, mas ele não faz o que o pai manda. Agora se um rapaz adulto, o pai, ele falar, eu vou fazer isso. Aí o pai, não filho, vai dar errado. O pai, sério pai? Tem certeza? Tenho, eu sei, conheço as coisas. Então tá bom pai, então não vou não, então não faço. E eu creio que todos aqui são filhos maduros, com fé em Deus. A segunda palavra para filho é huios, que significa filho maduro. Nós encontramos essa palavra em 1 João capítulo 3, verso 10. Vamos abrir lá rapidinho. Olha só, vamos falar do amor de novo. 1 João 3, 10. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Pode passar para o próximo. Esta é a mensagem que vocês ouvirão deste princípio, que amemos uns aos outros. Olha só, de novo, amemos uns aos outros. Mas olha o que é interessante no verso 10. Diz que
Os filhos maduros de Deus, eles praticam a justiça, eles amam seus irmãos. Mas os que não praticam, não pertencem a Deus. Isso é o filho maduro e o filho imaturo. Gostaria de abrir a Bíblia em Salmos capítulo 127, do 1 em diante. A Bíblia diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Próximo. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos, olha só, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é aquele que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Ainda tem mais. Você desfrutará o fruto de seu trabalho e será feliz e próspero. Acabou? Tá bom. A Bíblia diz o quê? Que o filho... Quem aqui já viu uma flecha? Quem aqui já viu uma flecha? Quem já viu uma flecha sem um arqueiro, sem um atirador de flecha? Tá. Quem já viu uma flecha ser lançada para algum lugar sem um arqueiro? Sem alguém que lance ela? Os filhos, a Bíblia diz aqui que os filhos são como flechas na aljava do homem. Os filhos são como flechas. Então não tem como uma flecha, você nunca viu uma flecha se disparar sozinha, sair andando aí sem rumo. Por quê? Porque se ninguém pegar ela e lançar ela, ela vai ficar parada no lugar. Sabe o que é mais triste na vida do homem? Esses versos começaram como? Se o Senhor não construir, em vão trabalham os que edificam. Sabe o que isso significa? Significa que você pode andar, pode achar, mas você, sem um atirador que é Deus, você vai ficar parado. Você acha que está se movimentando e você está parado. Você acha que está construindo e você está construindo só mais uma torre de Babel que logo logo acaba. Um projeto já falido antes de começar. Um projeto falido antes de começar. Por quê? Porque você não foi lançado na direção que Deus queria que você fosse. Às vezes você está correndo para uma direção e Deus queria te lançar para outra. Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim: o que você está sendo? Você está sendo o que dá para você ser? Ou você está sendo pelo que você nasceu? Você pode estar sendo, eu estou sendo isso porque é o que dá para mim ser. Pedro também só estava sendo pescador porque era o que dava para ele ser. Mas Deus não queria que ele fosse pescador de homens. Não queria que ele fosse pescador. Deus queria que ele fosse pescador de homens. Ele estava só sendo o que dava para ser. Mas Deus queria que ele fosse além do que dava para ser. Porque quando nós estamos na mão do guerreiro, quando nós estamos na mão de alguém que sabe atirar, ele vai atirar e vai acertar o alvo que ele queria. Irmãos,
eu vou falar para os irmãos aqui, entrar numa particularidade aqui. Os irmãos já entraram num culto, querendo ouvir algo de Deus. Aí subiu alguém, falou, não falou nada que você queria ouvir, não falou nada que servia para você. Você ficava, meu Deus, o que é isso? Mas deixa eu falar uma coisa. Isso já aconteceu comigo. Talvez não aconteceu com os irmãos, talvez eu seja especial e diferente de todo mundo aqui. Talvez eu sou especial. A minha família concorda com isso. Então, o que acontece? Eu já cheguei aqui querendo, e não, parece que eu ouvi a palavra, boa palavra, sempre a palavra de Deus, mas não serviu, sei lá, pro que eu estava passando ali no momento. Mas aí, eu me lembrei de um versículo que diz em Isaías, que diz assim, que toda a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Então aquela palavra não tem utilidade naquele momento, mas ela vai ter uma utilidade lá na frente. Ou, até mesmo, essa palavra, ela nunca vai voltar vazia. Por quê? Porque às vezes Deus não queria falar com você. Às vezes o Felipe está ali, ó. Que palavra, meu Deus. E o Gabriel está assim, meu Deus. Porque a palavra é diferente. Vai afetar cada um. Eu já tive em culto, irmãos, que é loucura. Por isso que eu falo de ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito, ele é um só, mas ele age de uma forma diferente. Eu já cheguei num culto, tava um chorando, tava outro pulando, sapateando, tava outro falando em línguas, tava o outro deitado. Tinha milhares de coisas acontecendo e eu ficava, meu Deus, o que acontece? Mas é o mesmo Espírito, porque Deus estava confortando o coração de um, Deus estava chamando a atenção do outro, estava fervendo o coração do outro que estava sapateando, o outro estava se sentindo quebrantado, que estava chorando, e cada coisa acontecendo diferente, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas o Espírito estava trabalhando diferente em cada vaso. Deus santo. Deus vai trabalhando diferente em cada um. Vamos lá, eu quero ser rápido aqui. Em Atos, capítulo 8, nós vamos ver um homem que foi guiado pelo Espírito. Um filho de Deus, que nós até pela palavra que foi ministrada nessas 3 terça-feiras pelo evangelista Robson, nós podemos perceber que esse homem foi guiado pelo Espírito. Em Atos capítulo 8, versos 5 ao 8. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Solta aí. Passa. Tá certo. Não, pra você. O que aconteceu? Filipe foi levado até aquela cidade de Samaria para fazer algo extraordinário, para falar da palavra de Deus. E ele começou a falar da palavra de Deus, e as pessoas começaram a ouvir e prestar atenção. Por quê? Porque além do que ele falava, aconteciam coisas, aconteciam sinais, aconteciam maravilhas, e aquilo foi chamando a atenção. E sabe, o público concentrava na palavra, e começavam a ouvir, começavam a se converter, e as pessoas lá em maior fervor acontecendo, e as coisas acontecendo ali por causa de Filipe, porque Filipe estava ali cheio da unção, cheio do poder de Deus, porque ele tinha sido batizado no Espírito Santo, e ele estava louco por Jesus, e estava falando, e as pessoas só queriam dar ouvido a ele, e começaram a crer, e começaram a se alegrar. Agora, irmãos, eu fico imaginando a gente na situação de Filipe.
Sabe por quê? Porque imagina você sair da sua cidade. Você sair daqui de São Paulo, você vai para um lugar bem top. Vamos para os Estados Unidos, lá em Nova York. Você chegou lá, começou a falar ali, ó, no meio da rua, começou a falar da palavra de Deus. Logo chega uma multidão, e logo vai chegando, logo a cidade toda se rende a Jesus. E aí? Imagina, e você se sentir como? Eu fui um instrumento de Deus usado para alcançar essa cidade, uma das maiores cidades do mundo. Como você se sentiria? Eu sou usado, meu Deus. Só que você também sentiria uma coisa, uma necessidade de ficar todo mundo novo convertido, irmãos. Os traficantes se converteram. A Bíblia diz que quando Deus converte o homem, Ele pega e transporta. Ele diz que transporta a gente do reino das trevas para o reino da luz. E sabe o que eu acho interessante? Essa palavra, transportar. Não significa uma coisa que aconteceu, um processo. Não foi um processo um traficante se converter. Foi uma coisa instantânea. Então ele ainda tem resquícios, manias, hábitos das trevas. E ele precisa se converter à luz. Então isso vai gerar em você o quê? A necessidade, você está queimando por Jesus, lembre disso. Você está com a necessidade de falar o quê? Ensinar e começar a arrebanhar aquelas ovelhas para falar, vocês precisam agora tirar as trevas que hão em vocês, para que só haja luz, para que só haja verdade, que só haja coisas boas na sua vida, coisas que Deus permite, coisas que são boas na sua vida. Pessoas que adulteram agora não pode mais adulterar, pessoas que traem não pode mais trair, pessoas que procrastinam não pode mais, nada pode acontecer. E aí você sentiria essa necessidade. E Filipe estava lá. Acabou de acontecer essa situação com Filipe, em Samaria. Ele converteu uma cidade. Só que uma coisa interessante, chegou uma vozinha. Por isso que é bom a gente estar sempre atento. A palavra de Deus diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Filipe faz o quê? Está ali arrebanhando as ovelhas, e vem uma voz e fala: vai para o deserto. Irmão, com o tamanho da obra que você tem para fazer em Nova York, você iria para um deserto? Você acabou de converter uma cidade. Você deixaria aquela cidade ali, sozinha, para você ir para o deserto? Filipe era tão sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, que ele, e eu acredito, olha só o que diz em Atos capítulo 8 ainda, verso 39, só adiantar para 39 aí, 39, vamos lá, vou acompanhar aqui, 39, e diz assim, opa, peraí, é o 26, irmão, desculpa aí, eu falei o errado, falei o que é o próximo, é o 26, agora sim. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus, olha só, mais uma vez eles guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Irmãos, ele vai até lá, no deserto. Só que eu acredito que quando, nesse primeiro verso que a gente leu, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza.
A Bíblia, talvez aqui, se fosse eu e você no caso de Filipe, haveria vamos chutar aqui uns 60 versículos a mais aqui nesse capítulo, só da discussão entre nós e Deus, falando assim: mas por que, Deus? Essa cidade acabou de se converter, elas precisam se estruturar, eu preciso ensinar o caminho que eles devem andar, eu preciso ensinar, e você quer que eu vá para o deserto? Ah, meu Deus, não acredito. Oh Deus, não acredito nisso não. Aí Deus: não, filho, vai, eu estou mandando. Não, mas Deus, você não está entendendo, é uma cidade toda, é Nova York. Meu, cara, Felipe podia falar: mas é Samaria, os gentios, a mistura ali, ó. Ali os povos se encontram com os judeus, é onde a gente pode ganhar o resto das nações, é onde eu posso me infiltrar para ganhar o resto. Vai para o deserto. Felipe não discute, Felipe não levanta a cabeça, Felipe só abaixa: sim, senhor, tá. E vai para o deserto. Ele vai para o deserto, ele encontra um homem lá. Um homem. Milhares de homens ele deixa para ir pregar para um homem. Porque o Deus que fala para a multidão, ele fala para uma pessoa só também. O Deus que opera lá para a multidão, ele opera em uma pessoa aqui. Se tivesse eu e só o irmão Felipe aqui, a gente pregava do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus Ele disse: onde houver 2 ou 3. Ele opera. Ele opera da mesma forma, do mesmo jeito, sem nenhuma vírgula mais, com nenhuma vírgula mais, com nenhuma vírgula menos. É a mesma coisa, mesma intensidade. Filipe, ele ouve a voz e ele segue essa voz, e ele acaba descobrindo e acontecendo algo muito que aí sim nós vamos para o verso 39 e 40, que diz que Filipe prega para aquele eunuco, fala da palavra para aquele eunuco e tal, e aí o que acontece? Aquele eunuco fala: eu acredito em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus, e eu vi uma pocinha d'água ali, ó. Como assim uma pocinha d'água? Eu quero me batizar naquela poça. Irmãos, o cara viu uma poça no deserto, irmãos. Se você acha que é um rio, irmãos, não é um rio não, é uma poça, é um deserto, é um pouquinho de água, um acumulinho de água que ele viu ali. Ele falou: água, me batiza agora. Eu creio, a minha sede é maior do que esperar para chegar numa grande metrópole e ser batizado no Jordão. A minha sede por Jesus é maior do que esperar para ser batizado daqui 2 dias, do que 3 dias, do que uma semana, do que um mês. A sede daquele homem foi tão grande que ele batizou naquela hora, porque viu uma poça. Um dia eu estava assistindo um filme, o nome do filme é Pedro a Redenção, e tá todo mundo preso, assim. Aí o cara que é soldado romano se converteu e está preso também, vai morrer. Aí Pedro tem que batizar ele. Como é que ele batiza? Ele pega um balde com água, pega uma colher de pau e joga na testa do cara. Quando vi aquilo, eu comecei a chorar. O que foi, David? O cara tem uma colherzinha de pau, meu. Pô, meu. A gente procura tanta coisa e tal, e o cara batizando com uma colher de pau. Jogou na testa do outro e já está batizado. Porque a sede daquele homem era maior do que esperar. Ele não podia esperar. Ele falou: eu preciso disso agora, cara. Vai chegar dia que o Jacob vai estar pregando aqui, aí vai ter uma pessoa: eu quero ser batizar agora. Tá bom, pega um bebedor ali, irmãos, vai. Vocês acham que é brincadeira o negócio? Vai chegar nesse nível. O Espírito Santo vai operar aqui um negócio louco. Irmão Maurinho, pega aí um copo d'água. Traz aqui, ó. Batiza. Aleluia. Aquilo eu fiquei falando: e se fosse nos dias de hoje? A gente batizando desse jeito, a gente fazendo isso. E meu Deus, eu fiquei louco com aquele filme.
Por causa dessa cena. Essa cena me marcou. Ficou assim, meu Deus. E Filipe viveu o sobrenatural por causa disso. Imagina, ele estava ali, batizou na pocinha, aí os dois levantaram, acredito que nem levantaram muito, né, que é uma poça. Levantaram um pouquinho assim, aí, cadê Filipe? Filipe já foi transportado, porque como o meu tio disse, na terça-feira, Deus tinha pressa em levar ele para a próxima cidade, para pregar na próxima cidade. Porque ele era requisitado para falar da palavra em outros lugares também. Eita. Para nós estarmos encerrando, eu gostaria de ler em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4. 4, do 1 ao 4. Eita, irmãos, essa daqui choca muita gente. Porque se nós formos parar para pensar bem nessa palavra de Mateus 4, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, o próprio Filho de Deus, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, se nós formos recapitular um pouco o que acontece no capítulo 3, sabe o que está acontecendo? Jesus está sendo batizado por João Batista. Olha só, vamos pro processo. Batizado por João Batista. Quando ele levanta, vem uma pombinha, aí vem uma voz e fala: ei, esse daí é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus acabou de falar quem Jesus era. E sabe o que aconteceu ali? Isso me chamou bastante atenção. Deus deu a identidade de Jesus. E aí vem o diabo, o desprovido de alegria. Ele chega até Jesus, depois dos 40 dias, e fala: se tu és o Filho de Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando uma interrogação onde já tinha um ponto final. O diabo, ele faz isso. Você já viu? Lá no começo ele fez o quê? Se tu comeres, morrerás. Ponto final. Se tu comeres, morrerás. Morrerás. Verdade isso. O diabo, ele não quer mentir só. Ele não quer só enganar. Ele quer colocar dúvida em você, para você não saber. Ai, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Se Jesus não tivesse capacidade, identidade de saber quem ele era, talvez ele fale: você vai ver que eu sou filho de Deus. Você vai ver aqui, ó, pedra, pão. Pão, viu? Eu sou filho. Sabe o que está acontecendo? O diabo, ele chega na gente e faz a mesma proposta. Não muda em nenhuma vírgula. Ei, você! Se tu és filho de Deus, mostra aí. Pedra, pão. E nós às vezes não hesitamos em transformar elas em pão. Mas sabe qual é o problema de transformar a pedra em pão? Que o diabo quer isso, por quê? Porque a pedra é pedra. Você transformou ela em pão, mas ela continua sendo pedra. Você comeu, ela ainda é pedra. Você comeu pedra. Agora, quando Jesus negou aquilo, sabe o que aconteceu no final? Vieram os próprios anjos e o serviram. Irmãos, ele não precisou pegar pão, ele não precisou se agachar para pegar uma pedra. Os anjos fizeram: ó, tá aqui, ó. Sabe por quê? O diabo quer te dar coisas terrenas para satisfazer coisa que só o céu tem. Coisa que só o céu tem para você. O diabo vem e quer falar: ó, a pedra pode ser pão. A pedra pode ser pão.
Se você é filho de Deus, a pedra pode ser pão. E aí você acredita nisso, vai lá e pega. Só que aí Deus fala, não filho, a pedra não pode ser pão, mas o que eu tenho para você do céu pode ser pão para sua vida, para alimentar sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida em qualquer área. Você vai ser próspero, você vai ser bem alimentado, você vai ser bem cuidado. Por quê? Porque o que eu tenho do céu é melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que dá. Só que tem uma questão, irmãos. Porque sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai ter gente que o filho de Deus, ele é muito assim. Ele fica assim, por que Deus, eu estou no deserto? Por quê? Por que eu estou no deserto, Deus? Aí que está a questão. Por que o filho é levado ao deserto? O filho não é levado ao deserto por motivos, o filho precisa passar um pouco de prova. Não é isso, irmãos. O filho precisa entender uma só coisa. Ele precisa conhecer o pai. E ele só conhece o pai verdadeiramente no deserto. Irmãos, tem pessoas aqui, eu digo por mim, eu vou dizer por mim, porque isso aconteceu comigo. O que aconteceu é o seguinte: quando você está no problema, você conhece o Deus do milagre. Quando você está no bem bom, você não quer mais conhecer o Deus do milagre, porque você já está no bom. Agora, quando você já conhece o Deus do milagre, você está no bem, mas ainda você quer o Deus do milagre. Você quer o Deus que provê, o Deus que faz, o Deus... Cara, você está entendendo isso? Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Eita. É interessante, porque ser conduzido ao deserto. O Espírito de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé. Nós estávamos encerrando. Para dar essa sensação, como dizem. Não, mas é sério, nós estamos concluindo a palavra. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir. Já se posicionar, irmãos. Já vem posicionado já. Eu gostaria de dizer assim: o Espírito de Deus, ele é como uma nuvem. Ele é como aquela nuvem lá atrás. Alguém já ouviu falar daquela nuvem lá atrás? Aquela nuvem, vocês não lembram, não? Aquela nuvem que quando o povo caminhava no deserto, era aquela nuvem que dirigia eles. Era aquela nuvem que mandava eles prosseguirem. O Espírito de Deus é como aquela nuvem que fala para você parar e você para totalmente. O Espírito de Deus é como aquela nuvem que fala prossegue, você prossegue. Eu gostaria de abrir o último versículo em Deuteronômio capítulo 40, verso 16, 36 e 37. Deuteronômio 40, 36. Deuteronômio 40, 36. Diz assim a palavra de Deus no último versículo. 36. Deuteronômio capítulo 40, 36. Aleluia. Não tem não? Então eu errei. Ó glórias. Ó glórias. Deixa eu parar de inventar versículo aqui e abrir o céu. Aleluia. Irmãos, eu perdi o versículo, eu falei o versículo errado, já era. É bem isso. Mas a Bíblia diz que havia uma nuvem que guiava o povo.
no deserto. E aquela nuvem ela ficava em cima do tabernáculo. Quando aquela nuvem se levantava, o povo se levantava junto. E ela falava: vamos marchar. E o povo marchava. E quando aquela nuvem parava, o povo parava. Sabe o que eu quero dizer com você nessa noite? Não importa o que você esteja fazendo, siga a nuvem do Espírito de Deus. Porque quando você segue, você está sendo filho. Você está sendo filho de Deus. Você está sendo direcionado por Deus. Você está caminhando e você vai com certeza chegar num ambiente da glória dele, como Moisés fazia. Porque como intercessores, os intercessores eles entram na nuvem. Eles não ficam olhando. Ah, porque havia um povo, irmãos, que o povo, a nuvem de glória estava ali e o povo ficava: eita, Moisés é um cara. Moisés entra na nuvem. Não, eu não quero admirar. Eu não quero admirar a Mariana entrar na nuvem, não. Eu não quero admirar ninguém entrando na nuvem, não. Eu quero entrar na nuvem de glória de Deus. Interceder pela minha família, interceder pelos meus amigos, interceder pelo meu trabalho, interceder pelas pessoas que me rodeiam, pelas pessoas que me cercam, e todas as coisas começarem a fluir por causa disso.